Clara Castanho é obrigada a se posicionar depois de uma história íntima vir à tona. A sua gravidez e a adoção desse filho foram expostos. Tudo começa com Léo Dias no programa do Danilo Gentili e depois em uma live da Antônia Fontinelli. Eu vou te contar todos os detalhes dessa história, os desdobramentos chocantes e a notícia que acabou de sair a respeito disso, tá? Olha só, a história ela começa no programa do Danilo Gentili no dia 16 de junho deste ano. O Léo Dias participou do programa dele, que inclusive está disponível aqui no YouTube, e quando questionado sobre uma história que não poderia contar, uma história, né, uma questão, o Danilo Gentili questiona ele a respeito disso, fala, ó, que história que você não pode contar, que você sabe, mas diz, não, essa eu não posso contar. Léo Dias então fala sobre essa situação, não cita nomes, mas diz que envolve vidas e que o karma seria grande. Isso aconteceu no dia 16 de junho deste ano. Ele fala ainda que é uma situação que aconteceu muito recente. Ele disse o seguinte: vivi um dilema recentemente, muito recente esse mês. É coisa inacreditável, coisa da sociedade se questionar muitas vezes, mas envolve uma atriz e é muito pesado. É daí que o Danilo Gentili pergunta se a história era tipo o Surubão de Noronha. E aí o Léo Dias diz que não. Não é uma coisa feliz, é uma coisa... E aí o Danilo interrompe e ele diz, não precisa falar. Aí ele, tá bom, é muito denso. Aí o Léo Dias ainda diz, o karma vai ser grande. O Danilo Gentili continua insistindo e pergunta se a história envolve uma pessoa que está enganando todo mundo. O Léo Dias confirma e ainda diz, envolve vidas. Você tá me dizendo que tem uma pessoa pública, diz o Danilo Gentili, que é uma atriz que vende uma imagem que todo mundo acha que é santinha, que é uma pessoa do bem? Aí o Léo Dias diz, mas tem uma história de trama inacreditável, mas a conta vai chegar. Aí o Gentili pergunta, é maldade, no caso que essa pessoa fez? Aí o Léo Dias responde, eu acho, mas envolve muita coisa e eu decidi não publicar. Nisso, a Antônia Fontinelli faz uma live no dia 25, nessa sexta-feira, na última sexta-feira, ela faz uma live falando sobre isso, dia 24, agora sexta-feira, hoje é dia 26, domingo, então hoje faz 10 dias que Léo Dias fala a respeito disso, e na sexta-feira, a Antônia Fontinelli, dia 24, faz uma live, onde ela mostra o trecho da conversa do Danilo Gentili com o Léo Dias, isso também aqui no YouTube, e ela então dá mais detalhes dessa história. Vale lembrar que Antônia Fontinelli e Léo Dias eram ou são amigos íntimos, são muito próximos, né? Essa é uma história, inclusive, que depois que veio à tona, muitas pessoas disseram que já imaginavam, que já sabiam. Matheus Baldi, inclusive, chegou a publicar uma notícia falando sobre a gravidez de uma atriz, mas depois que soube os detalhes que essa gravidez envolvia, ele tirou a nota do ar e resolveu não falar mais sobre esse assunto. Pois bem, na sexta-feira, Antônia Fontinelli faz uma live aqui no YouTube e dá mais detalhes sobre quem seria essa atriz. Ela fala que seria uma atriz global, que já, né, estava na Globo, que está participando de produções da Netflix, que teria 21 anos, e as pessoas começaram a juntar as peças e chegaram ao nome de Clara Castanho. Isso aí aconteceu porque foi vítima de um estupro. A religião dela não permite que ela abortasse. Mas a religião dela permite que ela pare uma criança e fala, não quero saber, não quero ver, tira de mim. E aí, a coisa que mais me doeu, eu falei, cadê essa criança? Pelo amor de Deus, se for o caso, eu crio, eu procuro alguém que queira criar essa criança. Essa criança não pode ser jogada fora. Segundo Léo Dias, a mãe sabe dessa história, porque a mãe foi buscar ela no hospital. Aí eu fico pensando, se essa criança não foi encaminhada para uma adoção, para uma família decente, o negócio é bem complicado. Porque uma pessoa que pagou, segundo as informações, 50 mil reais para parir no particular, primeiro ela tem dinheiro, poderia criar essa criança. Segundo, se é vítima de um
que no dia seguinte não foi lá tomar providência? Rapidamente, a história viralizou nas redes sociais, ela ficou nos trending topics do Twitter, as pessoas começaram a questionar, ir até o perfil da Clara Castanho, olhar algumas imagens, olhar as fotos, comentar nessas fotos. Por quê? Porque nessa live, a Antônia Fontinelli dá mais detalhes, diz que ela foi até o hospital, que pagou 50 mil reais, né, pelo parto, aquela coisa toda, e que decidiu entregar a criança para adoção, que nem quis ver a criança, que nem quis saber da criança. Tudo isso em tom de muita crítica, né, diz nas palavras da Antônia Fontinelli. Ela então, né, fala os detalhes, fala sobre essa atriz e diz que ela postava fotos de costa, do look do dia de costa, que evitava aparecer, que evitava, né, que não colocou isso nas suas redes sociais, que escondeu a tal da gravidez. Quando essa história viraliza ainda mais rapidamente nas redes sociais, no TikTok, muitos vídeos começaram a circular, vídeos onde ela aparecia, né, no fundo de stories de outras atrizes, onde as pessoas questionavam a barriga e coisas desse tipo. A história começa a reverberar, começa a ficar muito forte nas redes sociais, e então, no final do dia de ontem, do sábado, a Clara Castanho resolve se posicionar e falar a respeito dessa história e contar os detalhes dolorosos de tudo que ela viveu. Ela conta que a gravidez foi fruto de uma relação não consensual, que ela não consentiu. Ela diz que sim, que tomou a pílula do dia seguinte, mas por ter sido ainda uma questão muito dolorosa, uma questão muito traumática, ela meio que bloqueia e não percebe tanto, né, as mudanças do corpo, aquela coisa toda. Então ela diz que, né, que ela vai deixando a história de lado, que ela coloca tudo embaixo do tapete e vai vivendo a vida. Ela conta também os momentos de quando então vai até o hospital. E é nessa questão do hospital que essa história tem um desdobramento depois. A verdade é dura, mas essa é a história real. Essa é a dor que me dilacera. No momento eu estou amparada pela minha família e cuidando da minha saúde mental e física. Minha história se tornar pública não foi um desejo meu, mas espero, ao menos, que tudo isso que aconteceu sirva para que mulheres e meninas não se sintam culpadas ou envergonhadas pelas violências que elas sofram. Entregar uma criança em adoção não é um crime, é um ato de supremo cuidado. Eu vou tentar me reconstruir e conto com a compreensão de vocês para me ajudar a manter a privacidade que o momento exige. Com carinho, Clara Castanho. Ela disse isso, né, no final da carta aberta que ela fez, tá? Na carta aberta, a Clara Castanho ainda diz: esse é o relato mais difícil da minha vida, pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo. Sempre mantive a minha vida afetiva privada assim, e expô-la dessa maneira é algo que me apavora e remexe dores profundas e recentes. No entanto, não posso silenciar ao ver pessoas conspirando e criando versões sobre uma violência repulsiva e de um trauma que eu sofri. Relembrar esse episódio traz uma sensação de morte, porque algo morreu em mim. Não estava na minha cidade, não estava perto da minha família nem dos meus amigos. Estava completamente sozinha. Não, eu não fiz boletim de ocorrência, tive muita vergonha e me senti culpada. Tive a ilusão de que se eu fingisse que isso não aconteceu, talvez eu esquecesse, superasse. Mas não foi o que aconteceu. As únicas coisas que tive forças para fazer foram tomar a pílula do dia seguinte e fazer alguns exames. E tentei, na medida do possível e da minha frágil capacidade emocional, seguir adiante, me manter focada na minha família e no meu trabalho. Mas mesmo tentando levar uma vida normal, os danos da violência me acompanharam. Deixei de dormir, deixei de confiar nas pessoas, deixei que uma sombra apoderasse de mim. Uma tristeza infinita que eu nunca tinha sentido antes. As redes sociais são uma ilusão e eu deixei lá a ilusão de que a vida estava ok, enquanto eu estava despedaçada. Somente a minha família sabia o que tinha acontecido. Meses depois eu comecei a passar mal, ter mal-estar e um médico sinalizou que podia ser uma gastrite, uma hérnia estrangulada ou um mioma. Fiz tomografia e no meio dela o exame foi interrompido às pressas. Fui informada que eu gerava um feto no meu útero. Sim, eu estava quase no término da gestação quando eu soube. Foi um choque. Meu mundo caiu. Meu ciclo menstrual estava normal e meu corpo também. Eu não tinha ganhado peso e nem barriga. Naquele momento do exame, me senti novamente violada, novamente culpada. Em uma consulta médica, contei, né, o que aconteceu e expliquei. O médico não teve nenhuma empatia por mim. Eu não era uma mulher que estava grávida por vontade e desejo, eu tinha sofrido uma violência. E mesmo assim, esse profissional me obrigou a ouvir o coração da criança, disse que 50% do DNA eram meus e que eu seria obrigada a amá-lo. Essa foi mais de uma série de violências que aconteceram comigo. Gostaria que tivesse parado por aí, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Eu ainda estava tentando juntar os cacos quando tive
que lidar com a informação de ter um bebê fruto de uma violência que me destruiu como mulher, e não tinha e não tenho condições emocionais de dar para essa criança o amor, o cuidado e tudo que ela merece ter. Entre o momento que eu soube da gravidez e o parto se passaram poucos dias, era demais para processar, para aceitar, e tomei a atitude que eu considero a mais digna e humana. Eu procurei uma advogada e, conhecendo o processo, tomei a decisão de fazer uma entrega direta para adoção. Passei por todos os trâmites, psicóloga, Ministério Público, juiz, audiência, todas as etapas obrigatórias. Um processo que pela própria lei garante sigilo para mim e para a criança. A entrega foi protegida em sigilo. Ser pai e mãe não depende tão somente da condição financeira, mas da capacidade de cuidar. Ao reconhecer essa minha incapacidade de exercer esse cuidado, eu optei por essa entrega consciente e que deveria ser segura. No dia em que a criança nasceu, ainda estava anestesiada do pós-parto, fui abordada por uma enfermeira que estava na sala de cirurgia. Ela fez perguntas e ameaçou. Imagina se tal colunista descobre essa história? Eu estava dentro de um hospital, um lugar que era para supostamente me acolher e proteger. Quando eu cheguei no quarto, já havia mensagens do colunista com todas as informações. Ele só não sabia da violência. Eu ainda estava sob o efeito da anestesia. Eu não tive tempo de processar tudo aquilo que estava vivendo, de entender tamanha era a dor que eu estava sentindo. Eu conversei com ele, expliquei tudo o que tinha me acontecido e ele prometeu não publicar. Um outro colunista também me procurou dia depois, querendo saber se eu estava grávida, e eu falei com ele. Mas apenas o fato deles saberem mostra que os profissionais deveriam ter me protegido em um momento de extrema dor e vulnerabilidade, que tem obrigação legal de respeitar o sigilo da entrega, não foram éticos, nem tiveram respeito por mim nem pela criança. Bom, agora que a notícia se tornou pública e com ela vieram 1000 informações erradas e ilações mentirosas e cruéis, vocês não têm noção da dor que eu sinto. Tudo que eu fiz foi pensando em resguardar a vida e o futuro da criança. Cada passo está documentado de acordo com a lei. A criança merece ser criada por uma família amorosa, devidamente habilitada à adoção, que não tem as lembranças de um fato tão traumático. E ela não precisa saber que foi resultado de uma violência. Como mulher, eu fui violentada primeiramente por um homem e agora sou reiteradamente violentada por tantas outras que me julgam. Ter que me pronunciar sobre um assunto tão íntimo e doloroso me faz ter que continuar vivendo essa angústia que carrego todos os dias. Pois bem, com esse pronunciamento da Clara Castanho, né, todos os locais começaram a replicar essa carta aberta que ela fez, e nas redes sociais a Antônia Fontinelli chegou a comentar, e por lá ela disse o seguinte: eu gostaria de saber por que estão revoltados comigo, me atacando por eu ter tido a coragem de mencionar uma história que ao meu ver é monstruosa, porém virou banal. A escória da sociedade vem aqui me perguntar o que eu tenho com isso. Muita coisa, uma vez que eu me preocupo com vidas de inocentes e luto por elas. E por último, estou vendo alguns veículos de imprensa citando nomes e ligando a mim. Cuidado, pois não fui eu quem citou nomes. Minha live tá lá pra quem quiser ver. Não me surpreendo nada com a forma torta com alguns verem esse caso. Afinal, se os valores não tivessem todos invertidos, essa bizarrice não estaria acontecendo a cada esquina. Como diz o próprio Léo Dias, as pessoas não ficam indignadas com a notícia, sim com os carteiros. Me poupem. Se eu soube disso foi através dele, agora cobrem dele. E se ele não quer falar, também é um direito dele. Se a história procede do jeito que chegou até mim, só posso dizer uma coisa: alguém tem que responder por isso, e esse alguém não sou eu. Meus BOs eu assumo e meus filhos também. Parir uma criança e não querer ver e mandar desovar por acaso é crime sim, e o nome disso é abandono de incapaz. Ainda mais quando se tem uma situação financeira muito boa. Crime em dobro. A questão é a seguinte, não configura, né, como abandono de incapaz, uma vez que, apesar dela falar sobre isso, a entrega voluntária para adoção é um dispositivo legal previsto na Lei 13.509 de 2017, a chamada Lei da Adoção. O texto altera o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá as diretrizes para amparo de gestantes ou mães que queiram entregar crianças para adoção formal e legalizada por meio da Justiça, da Infância e da Juventude. Clara Castanho faz, então, essa, né, a entrega dessa criança para adoção dentro de todos os trâmites legais, todos os trâmites. Ela deveria estar amparada pelo sigilo dessa entrega. Acontece que a história fica ainda pior quando depois que ela faz essa carta aberta, a coluna do Léo Dias no Metrópolis, além de divulgar a carta e fazer alguns detalhes dizendo que sabia da história, aquela coisa toda, depois faz uma outra matéria contando os detalhes, como o dia, a hora, o hospital e até se o bebê era menino ou menina. O que dá muitos detalhes sobre quem é essa criança e acaba, né, dando indícios e tirando, né, o anonimato, o que também configura aí, não, isso não pode acontecer, porque essas informações devem ser mantidas em total
sigilo. Diante disso, uma das redatoras lá, das chefes do Metrópolis, se posicionou também nas redes sociais e disse que a matéria seria retirada do ar, que ela estava fora por algumas horas e que quando tomou ciência disso, acabou tirando essa matéria do ar. Acontece que muitas pessoas disseram que ela talvez não estivesse falando aí toda uma verdade, uma vez que algumas horas atrás ela teria curtido alguns comentários no Twitter, então ela não estaria tão por fora do que estava acontecendo. E piora ainda mais quando notícias da TV dá detalhes do que aconteceu nos bastidores, da tentativa de vender esta informação e que a pessoa que quando quis vender, descobriu que não poderia vender, ficou irritada. O Notícias da TV apurou que o marido de uma enfermeira ligou para a Rede Record e para Record TV e colunistas que escrevem sobre celebridades para vender informações sobre o parto em maio desse ano. Uma fonte da reportagem explicou ao vendedor que jornalistas não pagam por informações e que o homem ficou furioso. Ele dizia que a esposa era enfermeira de um hospital e que ela tinha uma bomba da Clara Castanho, que queria dinheiro. Veículos sérios e profissionais éticos não se prostituem, declarou uma outra fonte à reportagem, que afirma que já foi procurada para noticiar filhos bastardos e traições de celebridades. No entanto, tem os antiéticos que compram a notícia e o valor pago depende da informação, pode ir de 3 mil a 10 mil reais. Tem também aqueles que são comprados pelas celebridades para não publicarem determinados fatos, diz a matéria do Notícias da TV. Segundo notícias que estão sendo veiculadas nas redes sociais, a enfermeira que vazou as informações da Clara Castanho para os jornalistas foi demitida do hospital. E o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo abriu procedimento para apurar esse vazamento de informações sobre a gravidez da Clara Castanho e os dados sobre a doação do bebê publicados pelo Léo Dias. As informações são do jornalista Renato Souza. Além disso, Tainara OG também se pronunciou nas redes sociais, porque o São João da TAI, que vai acontecer em 2 dias, no dia 28 agora de junho, teria a cobertura do Metrópolis, que seria feita pelo Léo Dias. Em virtude de tudo isso, ela se posicionou e disse: gente, acabei de chegar no Brasil, informo que iremos reformular a transmissão e cobertura do evento São João da Tarde 2022. Manterei vocês informados em relação a isso. Ainda sobre os acontecimentos recentes, lamento profundamente mais um episódio de violação dos direitos das mulheres e meninas, especialmente nesses últimos dias que tem sido de grande ataque à dignidade sexual e à autonomia de todas nós. Me entristece e revolta que a nossa sociedade, por meio das instituições de justiça, saúde e imprensa, perpetue o ciclo de abuso a mulheres violentadas. E também me entristece o fato dessa violência atingir isso por crianças, minando a segurança e confidencialidade de um processo de adoção legal. A todas as vítimas, minha solidariedade e apoio incondicional. Tainara OG. Nas redes sociais, muitos famosos postaram mensagens de apoio a Clara Castanho nesse momento tão difícil. E é claro que a gente deixa aqui também toda a nossa empatia e força para superar tudo isso. Bom, fica ligado aqui no Já Contei. Daqui a pouco eu tô de volta com outras notícias. Até mais. Tchau, tchau.